Então, de novo, muito boa noite. Obrigado pelo convite à FSA, Fraternidade Secular Agostina Recoleta, da paróquia de São José de Queluz, pelo convite para ministrar uma palestra sobre a música em Santo Agostinho. Sou músico, professor de música, André Gabi, da Universidade Federal do Pará, e me dedico, no meu trabalho acadêmico, à música, o canto gregoriano, Tenho mestrado em canto gregoriano, me dedico à música litúrgica, divulgação da música litúrgica, inspiração pelo canto gregoriano. E estou fazendo doutorado agora sobre o cantochão, o canto gregoriano no caso, dos mercedários do Pará, então tem tudo a ver ainda. E me dedico a essas questões, sou estudante também de filosofia, de história da igreja, me dedico a tudo isso. E Agostinho é, assim, um grande nome da música. Com esse seu tratado de música, que eu vou falar hoje, a Rita falou para eu usar só 1 hora, vai ser bem difícil, porque falar de música em Santo Agostinho tem muita coisa para falar, Então, quem pegou o plano está disponível aí no link, é só baixar, Eu dividi minha apresentação em 5 unidades, A unidade 1 é a música em Agostinho, qual a visão dele de música, que está presente nesse livro aqui, sobre a música, e também está presente em outros livros, mas mais nesse. A unidade 2 é uma unidade mais curta, mas ele fala nesse próprio livro sobre o ofício do músico. A unidade 3, como é que ele vê a música como expressão litúrgica. Na unidade 4, o júbilos agostiniano, o que é isso? Isso é muito importante da gente tratar aqui. E a unidade 5, finalmente, é o último capítulo do De Música, que é uma especulação filosófica de como partir da música no aspecto sensível, ou seja, das sensações, dos sentimentos, das emoções, e a gente alcançar a Deus por meio da música. Quais são os degraus, as etapas, quais são os tipos de audições, como eu percebo a música. Ele vai fazer essa costura, ele vai fazer uma filosofia da música aí no último capítulo, no 6º capítulo do livro De Música, ou Sobre a Música, a tradução, certo? Então, começando a nossa explanação, falando da unidade 1. Qual a visão de música em Agostinho? E aí, desde consignado uma bibliografia que tem os livros do Agostinho, e tem uma autora brasileira que escreveu muito sobre isso, chamada Rita de Cássia. Rita de Cássia Amato. Ela tem vários trabalhos acadêmicos, estão todos consignados na bibliografia, e mais um trabalho filosófico de um autor português chamado Vitor Guerreiro. Então, se vocês quiserem aprofundar, vocês podem procurar esses autores, está tudo disponível na internet. É só ir lá e dar uma lida. Então, qual é o pensamento de Agostinho no De Música? E a Rita de Cássia fala, a Fute Amato: o pensamento central e absolutamente imprescindível do De Música foi a ascensão ao conhecimento de Deus e sua presença no mundo, que elaborou de forma técnica nos 5 primeiros volumes do livro, abordando conhecimentos específicos sobre o ritmo, o metro e o verso, e culminando no 6º livro, para a concepção de Deus. Então, o que acontece? Para os antigos, o termo música significa a arte das musas. E a arte das musas é uma combinação de várias musas da antiguidade. A musa da dança, a musa da poesia sacra, da poesia épica. Então, esse conjunto de musas, por que esse conjunto que significa a música? Porque para a concepção antiga, da antiguidade clássica, a música é harmonia, é proporção, é movimento, É isso que é música. Música não é só um fenômeno auditivo, certo? A música é uma coisa muito mais ampla do que simplesmente tocar ou cantar ou ouvir uma música.
Então, Santo Agostinho, ele no início da sua carreira de professor, quando ele se muda para Milão, ele vive próximo de Milão, em Cassisiaco, ele vai decidir escrever vários livros para a preparação dos jovens dentro do trivium e do quadrivium, né? E ele começa pela música. Ele acaba não continuando esse plano dele, ele não consegue concluir todos esses livros, tá? E o que acontece é que ele vai fazer a música, mas incompleto. Ele ainda pretendia escrever um outro livro, porque esse livro sobre a música, na verdade são 6 livros, né, reunidos em um livro, são 6 livros. Esses livros sobre a música, eles, vamos colocar assim, eles tratam da parte rítmica da música, tá? Na verdade, trata de 4 palavras essenciais que eu vou falar depois. Do ritmo, do metro, do verso, que é uma coisa mais relacionada à poesia, e do silêncio, tá? E uma outra obra que ele tinha planejado também em 6 volumes, ele menciona em algumas cartas trocadas, ia tratar sobre o melos, que a gente chama estritamente de harmonia na antiguidade clássica. Hoje a harmonia é tocar acordes, né? Você constrói acordes, é uma coisa bem específica daqui do século XVIII para frente. Mas, para os antigos, a harmonia é a divisão do monocórdio a partir de proporções matemáticas, e isso vem de Pitágoras. Você divide o monocórdio em proporções matemáticas, isso vai gerando sons, e esses sons têm relações, e essas relações são de estabilidade, que a gente chama consonância, ou instabilidade, que a gente chama dissonância, tá? Esse é o aspecto melódico ou harmônico da música para os antigos. E existe o aspecto rítmico, que precede o melódico, porque não é possível ter uma melodia, um melos, sem ritmo. Algum ritmo tem que organizar, porque o ritmo é o fenômeno que organiza o som no tempo, tá? Então o ritmo pode existir sem o melos, sem as alturas melódicas do som. Eu posso usar uma mesma altura e fazer ritmos diferentes, mas o ritmo pode viver sozinho, e é o que acontece. Esse livro é um tratado sobre o ritmo, sobre o metro. E ele vai explicar no início do tratado exatamente que é possível o ritmo existir sem a palavra, tá? E isso aí é muito interessante, porque todo ritmo, na concepção medieval até a Baixa Idade Média, desde a Antiguidade Clássica, ele vive, ele nasce, ele vem da pronúncia da palavra. São as poesias que vão dar essa concepção rítmica. Então, os nomes dos tempos vão ser chamados metros. A gente chama de pé métrico. Eles vai ter ditirambo, vai ter anapesto, enfim, vários outros nomes de pés métricos que significam tempos, pulsações, batidas constantes e regulares na pronúncia de um texto. Tá? Então, esse livro ele vai ser uma investigação disso. Primeiro ele vai definir na primeira parte, no primeiro livro, o que é música, o que são músicos, né? E depois ele vai começar uma investigação, primeiro sobre o ritmo, e o ritmo é essa cadência, uma cadência que se repete indefinidamente. Assim como o metro é uma cadência que vai ser organizada em frases na poesia. Então, cada verso poético tem um metro, e esse metro é comum dentro de uma mesma poesia, né? Então, toda a nomenclatura do metro aqui ainda é relacionada à gramática e à poesia, apesar de Agostinho argumentar no início do livro que é possível a gente perceber esses metros, esses tempos, sem o texto. Você pode omitir o texto, você percebe os metros. Então eles têm vida própria, independente do texto, tá? Mas isso só vai tomar termo mesmo lá para a Baixa Idade Média, quando vão surgir as figuras rítmicas, que vão representar os tempos. Vai ter a longa, a breve, semibreve, etc. Essas são as figuras rítmicas que a gente chama. Vão nascer lá na Baixa Idade Média essas figuras, certo? Então, explicado
o que é o pensamento do Agostinho. Ele quer, a partir dessa concepção que é musical numérica, tá? Por quê? Porque os metros a gente conta quantos acentos tem dentro de quantas sílabas, de 2 em 2, de 3 em 3, proporções, etc. Então essa concepção musical, ela é numérica nesse aspecto, também no aspecto melódico, eu expliquei sobre o monocorde de Pitágoras, ela é essencialmente numérica, e por causa que ela é numérica, ele vai construir no último livro um argumento de que isso nos conecta com a verdadeira beleza que é Deus, né? Como é que ele vai chegar nisso? Eu vou chegar num momento propício. Então essa obra, o De Música, ela é escrita em diálogo, como um típico platônico, né, que era Agostinho. Ele escreveu grande parte da obra dele em diálogos, tem muitos diálogos escritos por Santo Agostinho. Ele era um platônico, né, porque as obras de Platão estão escritas também em forma de diálogo, e o De Música está escrito em forma de diálogo, que possivelmente foi um diálogo com um dos discípulos chamado Licêncio, mas não está registrado o nome do discípulo no diálogo, certo? E é interessante porque quem mais fala no diálogo é o discípulo, e o Agostinho só concorda. Ele vai só concordando ou discordando, mas quem mais acerta, entre aspas, no diálogo é o discípulo, tá? Então, a definição de música nessa obra é a seguinte: a ciência ou arte do bem modular. E aí eu grifei no nosso roteiro o bem, porque Agostinho vai fazer questão de mostrar o que é esse bem, porque a música, na verdade, ela é uma arte de modular. E o que é esse modular? Vou chegar lá. O que é modular? Modular é bem ordenar os movimentos, tornando-os capazes de despertar o interesse e agradar por conta de suas próprias qualidades, tá? Então, a palavra modular, modulare, ela pode ter um sentido duplo. Ela pode significar tanto a capacidade de você equilibrar os tempos nos ritmos, tá? Como também você equilibrar, ela dá um afeto, um comportamento de sons, de organização sonora que constrói uma escala que transmite certa sensação. Então, modular significa essas duas coisas. Se você modula bem, você vai comunicar de forma sensível e também de forma racional. Essas coisas vão ser congruentes, tá? Bons afetos, por conta que é uma organização numérica bem equilibrada. Então, segundo Agostinho, no pensamento de Agostinho, os afetos bem, que repercutem bem a partir da nossa audição, o que provoca no nosso peito, é alguma coisa boa, é um afeto bom, é um prazer bom, e que está pautado, está plantado numa concepção objetiva de beleza, que é o equilíbrio numérico, de proporções, tá? Então, Agostinho conecta o nosso afeto com a nossa razão a partir desse argumento, tá? Que o afeto, e aí ele vai considerar isso, que às vezes o ser humano busca um afeto que está aquém do equilíbrio e da proporção objetiva que reflete a verdadeira beleza. E que essa beleza é reflexo de Deus, tá? Então, nós, seres humanos, para bem modularmos, que é o que ele vai usar, nós tornarmos congruente a relação entre o que o prazer comunica, o afeto comunica, com o que a razão, a proporção, né, o número, tanto no ritmo quanto no melos, vão comunicar, tá? Então, são esses dois fenômenos aí. Por isso que é um bem modular. Seguindo, a arte é a razão unida à imitação, tá? E aí que eu tô falando, razão unida à imitação. Um fenômeno que precisa da alma, que é a razão, e do corpo, que é a imitação. Então, arte é uma tekné, né, dos gregos clássicos. Tekné, o que é? Uma habilidade de fazer algo, tá? Mas uma arte pode ser uma ciência também. E Agostinho vai argumentar em relação à música, se nós fazemos essa arte, essa imitação com consciência racional do que nós estamos fazendo, tá? Então, é mais ou menos assim. Digamos que para eu aprender a tocar piano, eu preciso aprender a imitar bem, inicialmente, o meu mestre, tá?
Só que imitar o meu mestre não é suficiente, né? Ele faz até uma comparação engraçada lá, ele diz assim: por algum acaso um rouxinol que canta lindamente, ele domina a ciência musical? Não, ele não domina a ciência musical, porque ele faz uma imitação. Ele não faz consciente isso, tá? Então a arte, para ser a arte plena, ela precisa do lado racional, da consciência do que você está fazendo, não uma mera imitação. Só que ela não consegue ser só racional, no sentido de que ela é uma arte do corpo, ela é um fenômeno do corpo. Ela não é só uma ciência especulativa que eu intelijo aqui na minha cabeça, que eu vou falar só para dentro. Ela precisa da ação corpórea e, portanto, precisa da imitação. Porque eu vou conseguir tocar melhor se eu conseguir imitar e repetir os movimentos corretos. Que nem sempre, só com a explicação, são possíveis de eu realizar, né? Mas, né, um estudante que se dedica à música, após a imitação ele tem que começar a compreender o que ele está executando, o que ele está fazendo, tá? Então, para Agostinho, no De Música, a arte, ela é ao mesmo tempo a razão unida à imitação. Ela não é só razão e não é só imitação. Não é só razão porque a razão, ela desconsidera, é um aspecto da alma, então ela desconsidera o corpo. E a imitação é um aspecto do corpo, né? E a verdadeira congruência desses dois fenômenos é que vai unir o corpo e a alma, né? Agostinho não é dualista e deixou de ser maniqueu, tá? Ele vai unir o corpo e a alma numa única ação consciente. Então, 1.5. O sentido da audição reside no corpo e na alma. Tá? Por quê? E aí eu vou explicar no final, quando eu chegar no livro 6, que existem níveis de audição, segundo o que Agostinho prega nesse livro, que ele explica, que vai ser necessário tanto o corpo quanto a alma para eu poder atingir o máximo da minha capacidade de compreensão auditiva. E essa compreensão auditiva, dependendo da obra que eu estou ouvindo, da música que está sendo produzida, possa me elevar, né? Colocando os afetos em congruência com a razão. Que os afetos tenham um equilíbrio ao ponto de enxergar a estrutura numérica das coisas. Isso é bem pitagórico, tá? Isso é muito pitagórico. Pitágoras acreditava que nos números estava a revelação divina, né, de Deus, né? Então, os números comunicavam essa revelação. Por isso que ele fez toda essa investigação numérica para encontrar os sons a partir de razões matemáticas. De 1/2, 2/3, 3/4, 4/5, 5/6. Essas divisões vão gerando, nessa proporção, vão gerando os sons da escala. Tá? A arte que agrada depende da aliança entre sentido e memória. E aí a gente vai lembrar o diálogo de Agostinho com seu filho Adeodato, né? Que em certo momento Agostinho pergunta a Adeodato: para que cantamos? E o Adeodato responde que não sabe. E aí pergunta de volta para o pai dele: papai, então para que cantamos? E Agostinho responde: acredito que cantemos para recordar, trazer de volta ao coração. Então, a música tem a capacidade de puxar alguma coisa que está na memória, e na memória, quando eu falo na memória, é na alma, e trazer de volta para o afeto, trazer de volta para o corpo. A música conecta a alma com o corpo. Ela cria essa relação imbricada entre as duas coisas, né? Então, é muito, muito interessante passar esse diálogo simples, mas profundo entre o Adeodato e o Agostinho. Então, para terminar essa parte, como eu já falei, vou repetir de novo: a ciência musical é numérica e é originária do número em todos os seus aspectos, na harmonia e no ritmo. Eu já falei várias vezes, mas só para reforçar, tanto a geração do melos, ou seja, da harmonia dos sons, por frações matemáticas no monocórdio, assim como a divisão dos tempos, né, em 12, em 3, em 4, nos pés métricos também é matemática e também é proporcional.
Unidade 2, eu vou tratar aqui do ofício do músico, que o Agostinho trata no De Música. Ainda nesse primeiro capítulo, ele vai falar sobre o que é o ofício de músico, né? E isso é muito interessante porque na Idade Média, a Antiguidade Clássica e a Idade Média, existia uma clareza muito grande entre a diferença entre o músico e o instrumentista, o cantor. O instrumentista e o cantor, eles eram pessoas menores, digamos assim, mais simples, menos respeitadas. O músico é o que reflete sobre a música, e reflete no sentido filosófico, reflete no sentido matemático. Então, por exemplo, quem estuda o quadrívio, né? Quem estuda a métrica poética, quem especula sobre a música, quem especula sobre os níveis da música, como o Boécio disse, né? O nível mundano, que é o da música das esferas. Existe um movimento celestial entre os astros, e esse movimento é harmônico. E essa harmonia celestial produz uma música, é a música das esferas. Tá? Boécio chamou isso de música mundana. Tem a música humana, o que é a música humana? É o equilíbrio, perfeição, proporção dos seres humanos. Tá? E, vejam bem, isso não é som. Entendam, eu já falei, né? O sentido de música é mais amplo nesse período. Então não é simplesmente o som. A música é esse equilíbrio de movimento, essa proporção. Isso que é a música. A música está na dança. A música... Fazer uma comparação bem acessível, né? Não tem aquele item da escola de samba que é a harmonia, né? Eu nunca consegui entender qual é a ideia da harmonia ali, mas aparentemente é que a escola se movimenta esqueci o nome do lugar, naquela rua que eles andam lá. Ela se movimenta de forma proporcional e ordenada, claro, com uma ordem própria daquele tipo de prática, né? Isso é a concepção de música para a Antiguidade Clássica e para o Medievo. Tá? Música. Por outro lado, para o Medievo, o canto, né, é outra coisa, é uma coisa mais estrita, é uma coisa mais própria do rito, da liturgia, é o canto, né? Então, o músico, ele é o organizador da linguagem sonora de origem numérica. Um músico pode ser um músico prático, pode ser um instrumentista, pode ser um cantor, pode. Mas ele não é só isso. Ele está para além, porque ele reflete sobre a sua prática. Tá? Ele reflete nesse sentido filosófico. Tá? Aí ele diz no 2.2 aqui, ser remunerado pelo ofício não depõe contra o domínio da ciência. Então, o que ele está dizendo aqui, isso é até uma questão interessante que volta ao período de Platão, né? Que tem a discussão dele com os retóricos, que os retóricos eram pagos, né, para fazer retórica, eles eram professores, então eles eram pagos, então tinham... E Platão não, Sócrates não, né? Ele estava de espontânea vontade ali para dialogar e convencer. Então tem essa tensão aí, que é levada também para a música. E Agostinho fala que não necessariamente quem é pago depõe contra esse domínio. Por quê? Porque é possível que o músico que é pago realmente coloque em primeiro lugar a música, em segundo lugar o pagamento. Mas ele mesmo diz que, por outro lado, é difícil encontrar um homem das artes que as ame sem interesses escusos. Né? Então, esse tipo de homem é raro. Geralmente, os artistas eles têm interesses escusos, eles estão com outros interesses que não é o interesse puro da arte que eles praticam. Então, de todo modo, os aplausos não apagam conhecimento, né? Então, não é porque um artista é aplaudido e tem, digamos assim, fama, que ele não tem conhecimento e profundidade de reflexão no que ele faz. É muito interessante, isso é muito atual, né? Eu achei interessante colocar essa unidade porque ela é muito atual pra gente. É verdade que a maioria se interessa pela arte musical somente por outros interesses e não pela busca do conhecimento em si. Tá certo? Então, feito um pequeno comentário que eu achei muito interessante, a presença dele aí no livro de música do Agostinho. Nós vamos sair um pouco desse livro e vamos fazer uma incursão na música como expressão litúrgica que não está nesse livro, ele não trata disso. Esse é um livro, lembrando,
Existem várias leituras sobre música. Esse é um livro de leitura sobre a música no aspecto filosófico, no aspecto técnico da música, e não no aspecto litúrgico, no aspecto expressivo e do afeto. Tá? E aí eu quero começar essa unidade da expressão litúrgica lendo um trecho para vocês das Confissões que eu acho muito belo e que reflete o dilema de Agostinho diante do canto litúrgico belo, né? Ele fala no livro 10, 33 das Confissões. Ele fala o seguinte: os prazeres do ouvido me prendem e escravizam com mais tenacidade, mas tu me soltaste e me livraste deles. Ainda agora encontro algum descanso nos cânticos vivificados pelas tuas palavras, quando entoados com suavidade e arte. Aí, olha, ele não usa à toa a palavra arte aqui. Tá? A arte é a visão que ele deu agorinha do que é a arte. A arte é o quê? A arte é ciência mais imitação. Né? Sem, porém, permanecer preso a ponto de não me desvencilhar quando quero. Então ele está alegando aqui que ele já não precisa e já consegue se libertar dos prazeres provocados pela beleza do canto, mesmo quando esse canto é bem modulado. Porque ele tem essa tensão, ele acredita que o canto pode ser uma distração ainda. A beleza, o prazer distrai. Né? E Agostinho, como um bom sanguíneo, é muito fácil, né? Distração por sanguíneo é muito fácil. E os sentidos parece que funcionam mais no sanguíneo, né? Eles estão sempre se movimentando pelo prazer e pelos sentidos. Então ele se perguntava, se questionava muito sobre isso. É verdade que essas melodias exigem não pequeno lugar em meu coração e querem ser aí admitidas em companhia dos pensamentos que as vivificam. E eu me esforço para conceder-lhes apenas o que lhes convém. Às vezes, parece-me tributar-lhe atenção excessiva. Olha, ele já está se condenando, eu estou dando muita atenção para as melodias belas, bonitas. Mas, por outro lado, sinto que, se aquelas palavras são cantadas assim, nossas almas são impelidas a um fervor de piedade mais devoto e mais ardente. Então, o que está dizendo? Esse canto é bem modulado, ele está proporcionando um afeto que é devoto, que é adequado, ou seja, o prazer que ele provoca em mim, a sensação que ele provoca no meu peito, é uma sensação adequada àquele âmbito que eu estou vivendo, né? Isso é primordial, isso é muito educativo para os tempos atuais, tá? Quais são os afetos que a gente está provocando, produzindo no nosso canto litúrgico, nas nossas celebrações? São afetos adequados a essa elevação espiritual? Né? Vamos nos perguntar. Ou são afetos dos histriões e dos cantores que ele mesmo condena, Santo Agostinho, né? No De Música. São da massa, são ali da distração, da diversão. Então, voltemos aqui. Sinto que todos os nossos afetos interiores encontram na voz e no canto um modo próprio de expressão, como misteriosa e excitante correspondência. E é verdade, né? A música conecta, e isso é genial. O recado dessa palestra, de tudo que eu tenho para falar para vocês, é o seguinte: a música conecta o afeto com a razão. É isso que Santo Agostinho está defendendo na sua obra. A música conecta o afeto com a razão. Se isso está desconectado, a música não está servindo ao seu propósito adequado. Se a música é muito cerebral e ela não provoca nenhum afeto que traga o corpo para dentro, ela tem algum desequilíbrio. Se a música é muito afetuosa, muito afeto, muito sentimento, e ela não tem nenhuma beleza racional, uma beleza proporcional, um equilíbrio, né? Ela também está desequilibrada, desvirtuada. Sinto já. No entanto, muitas vezes me seduzem os prazeres da carne, aos quais não se deve permitir que enfraqueça o espírito. Os sentidos não acompanham a razão, aceitando posição subalterna, tendo sido aceito apenas para servir a ela
procuram precedê-la e guiá-la. Que está dizendo o seguinte, que os sentidos estão a serviço do intelecto, estão a serviço da razão, a serviço da inteligência. Quando esses sentidos começam a querer andar na frente, soltos, preceder, guiar a nossa razão, né? Isso aí já é, segundo Agostinho, um pecado sem consentimento, né? Mais tarde, porém, a reflexão me adverte. E aí o número 50 diz: outras vezes, pelo contrário, mas muito raramente, exagerando em precaver-me desse perigo, ou seja, ele mesmo tentando se equilibrar. Ele não está condenando a música em si, ele está condenando como ele ouve a música, né? Isso é uma lição até para os fiéis que vão na celebração. E a música, ela está adequada, está no lugar dela, mas a gente começa a viajar e sai de órbita, vai para outro lugar, né? Ele não está dizendo, olha, vocês músicos estão fazendo uma coisa inadequada. Hoje em dia, muitas vezes, são os músicos que fazem mesmo. Mas nesse momento, não. Ele está dizendo que os hinos ambrosianos são os perfeitos e mais adequados possíveis. Eles refletem, comunicam o que é esse afeto adequado de piedade. No final tem um hino ambrosiano para a gente ler aqui. E peco por excessiva severidade a ponto de querer privar meus ouvidos e, consequentemente, os de toda a igreja das suaves melodias usadas para acompanhar o saltério de Davi. Então, ele está dizendo, como eu não consigo me conter, eu mesmo digo, olha, tirem a música, porque está distraindo. Aí eu privo todo mundo disso. Nessas ocasiões, me parece mais seguro seguir o costume de Atanásio, bispo de Alexandria. Segundo ouvir dizer, ele fazia ler os salmos com uma modulação de voz tão discreta que mais parecia uma recitação que um canto. Isso aqui é a cantilação, tá? Então, pega qualquer salmo e faz tudo no mesmo tom, reto tom. Louvai a Deus. Pegar um salmo aqui, sempre me foge a melodia de salmos. O Salmo 23. O Senhor é meu pastor, nada faltará, Ele me guia pelos... Então, essa era a prática em Santo Atanásio, ali em Alexandria, né? E segundo Agostinho cogitava, vamos usar essa prática aqui para desviar menos a atenção do que é o primordial, que é o texto. O texto litúrgico é primordial nesse aspecto. Na Santa Missa a gente tem, né, a cantilação como uma das práticas recomendável. A cantilação, né? Trocar ela por canto vai acontecer exatamente isso, vai desviar a atenção, que nem o Agostinho está alertando aqui. Façam como Santo Atanásio, onde é cantilação mesmo, não é canto. Já li essa parte. Todavia, quando me lembro das lágrimas derramadas ao ouvir os cânticos da tua igreja nos primórdios da minha conversão à fé, isso aí foi quando ele ouviu os hinos ambrosianos, né, que ele foi para Milão. E ao sentir-me agora atraído, não tanto pela música como pela letra dessas melodias cantadas em voz límpida e modulação apropriada, reconheço de novo a grande utilidade desse costume. Assim oscilo entre o perigo do prazer e a constatação de seus efeitos salutares. Então, quer dizer, será que o prazer que eu estou tendo é adequado? Será que eu não estou passando do limite? E se eu estou tendo um prazer que é inadequado, tem que me privar disso? Então, aquela dúvida, que é uma dúvida salutar para todo e qualquer cristão, de atingir sempre esse equilíbrio. Tá? Portanto, mesmo não querendo exprimir um julgamento definitivo, inclino-me a aprovar o costume de cantar na igreja. Então, ele está dizendo aqui, olha, pensei, refleti, talvez o problema seja em mim, né, porque eu sou muito distraído, então eu recomendo esse costume de cantar na igreja. Mas olha por que ele recomenda. Para que os espíritos mais fracos possam, através do prazer dos ouvidos, elevar-se na devoção. Então ele está dizendo, olha, é importante ter o canto, por quê? Porque as pessoas não são só razão, elas são também sentimento, prazer, emoção, afeto. E geralmente quem tem mais isso é mais fraco. Quem se move mais por isso é mais fraco. Então, cantem lá na celebração, porque isso vai ajudar a conduzir as pessoas que estão desvirtuadas e têm afetos inadequados aos afetos adequados e, de repente, uma devoção se voltar para Deus com esses afetos. É mais ou menos isso que ele está querendo dizer aqui nessa passagem interessantíssima, que eu gosto muito. Quando às vezes sucede que a música me sensibilize mais do que a letra,
confesso que peco e mereço castigo. Nessas ocasiões preferia não ouvir o canto. Então está dizendo aí, o que é mais importante é o texto. Então às vezes eu peco, por quê? Porque eu dou mais atenção à melodia. Eu esqueço o texto. A atenção à melodia tem que ser uma atenção racional, refletida, de proporção. É isso que defenderia no livro de melodia. Nessas ocasiões, preferiria não ouvir o canto. Eis em que estado me encontro. Chorai comigo e por mim, vós que possuís o bem em vossos corações e os traduzis em obras. Porque vós, que não vos preocupais com isso, não sois atingidos por esses problemas. Tu, Senhor meu Deus, ouve-me. Olha, enfim, está fazendo a confissão dele. Ele sempre faz essas intervenções e conversa com Deus nas confissões. Então, é muito interessante que ele fala aqui que é equivocada essa distração com a melodia, mas daqui a pouco ele vai defender a melodia sem texto. Eu vou já chegar lá. E é muito interessante essa defesa da melodia dele sem texto. Então, de forma que o canto do Salmo, né, lembrando que 1.1 foi, de forma que o canto do Salmo para Agostinho, depois dessa narrativa, está equiparado a mais uma leitura na Santa Liturgia. Tá? Ficou meio sem sentido, acho que é porque eu apaguei um trecho que eu coloquei e depois tirei. Mas o que eu estou querendo dizer é o seguinte, que para Agostinho, né, o canto do Salmo ele é equiparado às leituras. Por quê? Porque tem vários testemunhos que ele fala de que, primeiro que essa prática, até o século IV, mais ou menos, é muito comum. Quem canta o Salmo profere as leituras. É a mesma pessoa. Tá? E é interessante que isso tudo é cantilado à moda de Atanásio. Cantilado as leituras, cantado o Salmo, cantilado a outra leitura. Né? Na verdade, só tinha uma leitura da epístola. Algumas celebrações especiais que tinha mais de uma leitura. Leitura, canto e oração. A base narrada por Tertuliano, século II, do que é um encontro de cristãos. Que é mais ou menos o que aconteceu na sinagoga. Quod vob extracto, ou seja, panis, o que eu trago para vocês, o que eu lhe ensino, o que eu divulgo para vocês, panis quotidianos est, é pão cotidiano. E aquilo, quod in ecclesia lectiones quotidia auditis, e na igreja, aquelas lições, aquelas homilias que vocês ouvem cotidianamente, também é pão cotidiano. E os hinos, hinos auditis et dicitis, né? Os hinos que vocês ouvem e cantam, dizem, também é pão cotidiano. Tá? Para a tradição do canto na igreja, a melodia serve apenas para sublinhar as palavras divinas. Isso Agostinho afirma. Ele está dizendo, olha, eu não posso me desviar do texto se a melodia for muito bela. Então eu estou querendo dizer o seguinte, que para a tradição do canto da igreja, a melodia serve apenas para sublinhar as palavras divinas. De algum modo, revelar o sentido que contém nelas. A melodia revela o sentido da palavra. Isso é muito belo. Isso é a essência do canto gregoriano. É uma melodia que revela o sentido da palavra. Né? Não dá para aprofundar aqui, mas quem quiser se aprofundar nesse assunto, tem vários vídeos no youtube.com/o som da palavra, que é onde eu desenvolvo meu trabalho sobre canto gregoriano. 3.4. Agostinho considerava tão importante o canto na liturgia que escreveu um grande livro de comentário aos salmos, comentando todos os 150 salmos do Saltério. Então, a gente tem essa edição da Paulus em 3 volumes, que está consignado na bibliografia aí, que é muito importante, porque é onde ele mais fala sobre o canto litúrgico, nesse comentário aos salmos. Por quê? Porque o canto litúrgico católico, ele é composto de salmos, né, dos salmos da Septuaginta, os salmos que eram praticados pela tradução de 70, o salmo na versão grega, que não é um canto métrico. Então, os salmos não tem nada a ver com isso aqui. Tá? O salmo não é um canto métrico, o salmo é um canto da palavra. Tá? Hoje ele virou métrico, né, por conta das concepções que surgiram, né, Gelinot e o pós-Vaticano II. O salmo foi todo metrificado, mas o salmo é um canto prosódico. Tá? Pelo menos na tradição cristã,
Não sei se no hebraico, na tradição hebraica, ele é um canto métrico, mas a nossa tradição cristã vem da prática do Salmo, a Septuaginta, traduzida do grego. Tá? E no grego não são métricos. E os hinos sim são os cantos métricos. Tá? Os hinos que têm influência direta da prática da antiguidade clássica, do helenismo, né? Das epopeias gregas, dos textos latinos, Virgílio, Varrão e outros autores da poesia latina e grega. Então, duas influências no canto cristão: a influência helênica, que é do hino, e a influência hebraica, que é do salmo. Os três estilos na arte da oratória, isso é muito importante. No livro dele, Doutrina Cristã, tem uma parte que ele fala da arte da oratória. E essa parte que ele fala da arte da oratória, ele vai explicar que existem 3 níveis de oratória. E esses 3 níveis de oratória se correspondem exatamente aos níveis estilísticos dos cantos, que é instruir, agradar e convencer. No repertório gregoriano, acontece exatamente isso. Nós temos os cantos que instruem, que são os cantos silábicos. Os hinos são bastante instrutivos. O Glória, que é um hino do século II, bastante antigo, é um canto silábico. O Credo é um canto silábico. Tá? Tem vários outros cantos que são silábicos. Eles têm o intuito de instruir. Eles são fáceis de aprender. E como Agostinho mesmo disse ao seu filho Deodato, quem canta recorda. Então, se eu aplico uma melodia simples a um texto, eu memorizo esse texto, porque a música ela está ligada diretamente com a memória. Então, é praticamente como se eu costurasse o texto à melodia, se eu tenho um canto silábico simples. Né? Então, esse é o nível na arte da oratória que a gente conecta diretamente com o repertório. Agradar. O agradar é aquele canto que é um pouco mais elaborado, que eu mais ouço do que eu canto. Tá? É um canto mais elaborado, cantos que a gente chama no repertório de semissilábico. Né? Ele tem um ou outro contorno melódico numa única palavra, com muitas notas, que a gente chama de melisma. Né? Tá? Ele também possui melismas, além de ser silábico, ou seja, uma nota para cada sílaba. E tem o intuito final, o mais amplo, o mais divino, é o de convencer. Ele convence pela beleza. Por quê? Porque a beleza reflete uma proporção, uma razão divina. Então, alguns cantos não se praticam mais, mas os cantos na missa do gradual, que é o canto que se canta hoje o salmo no lugar, e o aleluia, eram cantos muito elaborados, muito melismáticos. Eles têm o intuito de convencer pela beleza. Tá? Muito mais do que pelo texto. Ok. Unidade 4. Chegamos na unidade 4. Me restam 10 minutos. Não sei se tem alguma pergunta, mas eu vou falar rapidamente a unidade 4 para ver se sobra algum tempo para perguntas, tá bom? Aliás, tem a 4 e a 5. Eu não vou ler, tem várias citações em latim aqui, todas falam do júbilo. Eu vou só explicar o que é o júbilo, depois vocês vão e, enfim, procurem. Tem a citação, qual o comentário ao Salmo que está presente a citação. Talvez eu leia os 2 primeiros só para a gente entender. O que é o júbilo? A gente entende júbilo hoje como alegria, né? Tinha até um canto antigo, vamos celebrar com júbilo, né? A festa do Rei Jesus. Pois é, o júbilo não é alegria. Aliás, ele é alegria. Mas ele não é tecnicamente a alegria. Mas o júbilo é uma expressão musical da alegria que a gente sente. Como é que se dá essa expressão musical da alegria que a gente sente? Se dá quando eu não tenho mais o que dizer em termos de palavras e eu faço um canto sem palavras. Eu pego uma única sílaba, um único fonema, uma única vogal e canto várias notas sobre essa vogal. Como se eu fizesse aleluia ou amém, e vou cantando alguma coisa sem texto, tá? Isso é o júbilo agostiniano. E ele vai fazer uma defesa muito grande desse júbilo.
E ele vai defender isso, claro, quando a gente não tem mais o que dizer, quando os textos e as palavras nos fogem. O júbilo é necessário, é uma expressão, né, do nosso afeto, da nossa alma, do afeto e da alma, para Deus. A alegria que transborda no nosso coração. Certo? Deixa eu só desligar esse áudio que está apitando toda hora. Então, eu acho que talvez tenha ficado claro o que é o júbilo, né? E de onde vem esse júbilo? O júbilo é uma herança também do judaísmo. Quando se algumas palavras como aleluia, amém e outras palavras, né, se colocavam muitas notas numa única sílaba. Se cantava muitas notas naquela sílaba, uma melodia muito grande em uma única sílaba. E alongava para expressar essa alegria. Um dos primeiros hinos que tem transcrição, o hino greco-alexandrino, ele tem a presença de júbilos, né? Uma transcrição escrita do século III, se eu não me engano, refletindo, comunicando que era uma prática corrente o júbilo agostiniano, tá? E aí tem várias falas do Agostinho, eu vou ler duas, e aí antes de eu ler eu quero fazer uma clara diferença, tá? O júbilo agostiniano não é a oração em línguas da RCC, tá? Não é a mesma coisa. Porque alguém possa pensar, mas também faz lá, que é... Não é a mesma coisa, tá? Inclusive, existe um debate muito grande aí no início da patrística sobre o que é a glossolalia. A oração em língua está mais relacionada com a glossolalia do que com o júbilo, tá? Mas também não é exatamente a glossolalia, porque a glossolalia é quando você faz um canto em uma língua desconhecida, mas que essa língua é conhecida por alguém entende essa língua, né? Enfim, não é o caso de falar de glossolalia aqui. Mas o júbilo agostiniano não é isso, tá? O júbilo agostiniano é você ampliar a duração de uma sílaba porque você está expressando alegria. E aqui diz Agostinho: se nullum gaudium, nulla jubilatio. Se não tem alegria nenhuma, não tem nenhum júbilo. Abundantissimo et inenarrabile, gaudium nullis verbis voce ineffabili. Então, abundantíssimo e inenarrável. A alegria sem palavras, né? A voz inefável. Está descrevendo o júbilo. O que é quid est jubilare? O que é jubilar? Gaudium verbis non posse explicare. Tá? É a alegria que as palavras não podem explicar. Et tamen voce intestare quod intus conceptum et verbi explicare non potest. Tá? Então a voz vai atestar, vai relatar, vai explicar aquilo que as palavras não conseguem. Isso é jubilar. Hoc est jubilare. Ut hoc quod dico intelligatis. Não vou ler tudo isso porque depois vocês veem. É muito longo e só tem mais 7 minutos para a nossa exposição. Mas tem aí citações, todas elas falam da prática do júbilo, que está presente no canto gregoriano, sim, em vários trechos. Você tem a presença do júbilo, inclusive o Glória Ambrosiano, que é um Glória do repertório ambrosiano, tem marcações de júbilos para poder marcar frases, né? Quando tem um júbilo, quer dizer que está terminando uma parte, está começando outra. É uma marcação, uma pontuação também do texto, o júbilo. E finalmente chegamos ao unidade 5, que é o último capítulo do De Música. Então ele faz toda essa exposição do De Música, que é técnica relacionada à rítmica, metro, verso e silêncio, para chegar onde ele de fato queria, que era demonstrar como é possível conectar o nosso sensível, o nosso afeto com a nossa inteligência, com a nossa razão, para mostrar que essa conexão vai nos elevar para Deus. Tá? E aí ele tem toda uma teoria, tá? Tem até uma imagem bonita aqui que eu tirei do trabalho da Futi Amato, que eu recomendo que vocês leiam, tá? Consegui na bibliografia, né? A música como ascensão a Deus. Ela foi percebida como tendo a capacidade de transportar o homem da harmonia sensível à harmonia inteligível e finalmente ao uno. Tá? Então você sai da sensível, vai para inteligível e chega ao uno, que é a fonte universal da harmonia.
Então, como um bom platônico, Agostinho acreditava, né? Platão acreditava que existe uma reminiscência. Os sons também são reminiscências e a gente se recorda. Claro que a gente pode perder essa recordação. Por isso que a gente precisa do exercício do intelecto para ficar reforçando o afeto. Tá? A gente vai se recordar da beleza porque a ideia de beleza está em Deus, né? Porque o próprio Santo Agostinho disse que as ideias estão na mente de Deus. Então a ideia de beleza está em Deus. Então nós temos a capacidade de inteligir a beleza, e aí inteligir a beleza não é o prazer, tá? E ele fala, é bom a gente entender essa distinção entre beleza e prazer. Uma coisa é bela não porque nos provoca prazer, e uma coisa é prazerosa não porque é bela, tá? Existem coisas prazerosas que não são belas, no conceito de beleza de Agostinho aqui. O conceito de beleza de Agostinho é um conceito racional de beleza, de equilíbrio de proporções, tá? Então, quando essa beleza ela é uma beleza superior, é uma beleza objetiva, obviamente que ela vai provocar os prazeres corretos, tá? Então, é da beleza que vem o prazer, e não o prazer que nos ensinam que é belo. Não sei se deu para entender a sequência. É por isso que a gente consegue ver prazer em muitas coisas que aparentemente nos são belas, mas são belas segundo 8 outros conceitos de beleza, não o conceito de Agostinho de beleza. Por quê? Porque a gente acabou no mundo contemporâneo fixando a beleza ao prazer. Então, se provoca prazer, é belo, né? Isso é clássico na liturgia, né? Na liturgia isso é clássico. Se provocou um afeto bom aqui em mim, nossa, isso é tão bonito, porque essa música é bonita. Por quê? Porque ela me deu um prazer. Não, mas é o contrário. É o contrário que acontece. É da beleza superior que vem o prazer correto. E às vezes nós não sabemos qual é o prazer correto, porque nós não temos experiência de beleza superior. A gente não está acostumado, porque é uma beleza que demanda muito do intelecto, da razão também. Não só do afeto, não só do prazer. A gente fica sempre no nível superficial de prazer, achando que a gente está em contato com a beleza mais profunda, e a gente está tendo até um êxtase, né? Santo Agostinho acharia engraçado tudo isso que a gente enxerga por aí, que acontece. Então, Agostinho racionaliza a música, tudo isso que eu expliquei, porque Agostinho racionaliza a música para escapar desse significado mundano. Mundano não é de música mundana do aspecto celestial. Mundano aqui é mundano de pagão, de profano, tá? Então, o ato da gente racionalizar a música, ou seja, enxergar que a beleza dela é proporção, é equilíbrio, e desse equilíbrio vem o afeto correto, faz a gente educar os nossos afetos. E que era o que Agostinho mais buscava. Por quê? Porque, como um bom sanguíneo, ele estava suscetível a vários afetos equivocados, né? E aí, como é que ele gera essa teoria? O som tem números, tem as harmonias da música, né? Os números sonoros, que é o fenômeno físico, os números dos sentidos, que é o que passa do ouvido para a alma, tá? O número do sentido é interessante. O número do sentido é aquela pegada da areia que a gente não sabe quem fez e que o mar pode vir e apagar. Então é aquele instante que a gente capta o som, e o som tem algum sentido pra gente. Se nós ouvimos o som e ele não faz nenhum sentido pra gente, nós não estamos usando o número de sentido, tá? Então, a gente ouve uma poesia que tem uma métrica, que tem 2 ou 3 tempos ou 5 tempos, e aquilo não faz diferença no nosso ouvido, nós não estamos usando o ouvido, o número do sentido, tá? Tem os da memória, que são aqueles que eu puxo do meu intelecto, trago de volta para o afeto e lembro sem precisar ouvir, tá? Tem os proferidos, que são aqueles que são de quem pratica a música, quem canta, quem toca, etc.
E tem os de julgamento, que é a minha capacidade de enxergar a estrutura pelo do sentido e dessa estrutura julgar se aquilo é belo, tem uma beleza superior ou não, pela minha razão. Tá? Então, 5.4, eu destaco aqui o número da memória. Reconhecer a música que já está em mim, aproximar os que está fora com o que está dentro. Porque o número da memória, o que está dentro de você, é aquilo que Deus lhe comunica. Segundo a teoria platônica, teoria de Agostinho, das ideias estarem na mente de Deus. Então você vai recordar, lembrar aquilo que é mais belo, se você tiver contato com aquela coisa e aquilo trazer de volta para o afeto. Se você não tem experiências, contato com belezas superiores, você não vai conseguir fazer exercitar esse número da memória. Você não tem como se lembrar assim do nada. 5.5. Um corpo doente não influencia diretamente a alma. Isso é muito interessante que ele cita. Mas o distrai de seu objetivo central, que é o louvor de Deus. Esse ponto é a discussão que Agostinho faz entre: será que os nossos afetos, ou seja, a música, ela pode influenciar a alma e influenciar o nosso comportamento? Por quê? Porque os antigos pregavam isso, né? Que a música influencia o nosso comportamento. Só que para Agostinho, a música influencia o comportamento, mas não a alma. A alma que está sempre sob controle. O que acontece é que, quando eu tenho uma música, assim como uma doença, uma música ruim, uma música que comunica coisas desordenadas, a alma vai se distrair com isso, em vez dela estar praticando o que ela tem que praticar, que é o louvor a Deus. Ela vai gastar, porque aquilo vai demandar distração dela. É que nem um corpo doente também, que Agostinho cita, que a alma vai se deter nisso, porque o corpo está doente. Né? E se a gente ouve a beleza superior, a beleza que, digamos assim, ela nos eleva, aquilo não nos distrai, aquilo nos ajuda, a nossa alma, a louvar mais a Deus, a enxergar mais a Deus. Está nesse patamar, nesse nível. Tá? Então, Agostinho chama essa distração de dor ou pena. Que é muitas vezes o que acontece com nossos afetos desordenados, não só no sentido auditivo, né? E são vários, todos os que envolvem o sentido, que entram pelo sentido e vão para o nosso peito, que não são adequados, são os afetos desordenados, que acabam nos estimulando, nos incentivando a hábitos desordenados e inadequados também. Então, filtrar os afetos, filtrar os sentidos, ouvir coisas que têm afeto, que nos elevem, que tem uma beleza que vai se refletir no prazer. Beleza superior que se reflete no prazer adequado. E aí eu botei 5.6, o hino que ele cita bastante aqui para fazer análise, que é o hino que ele comenta quando falece a sua mãe, Mônica, que é um hino ambrosiano, Deus Creator Omnium. E aqui a gente vê 8 versos. Olha a proporção que ele está falando, em termos métricos, em termos... Nós temos 8 versos, que a gente pode dividir de 4 em 4, ou de 2 em 2. E cada frase também eu posso dividir em 2 tempos, de fraco e forte. Segundo a análise que eu li, do Vitor Guerreiro, será Deus Creator Omnium Polico Erecto Vestiens Diem Decorum Lumine Noten Sopores Gratia Artus. Claro que algumas palavras estão tendo seu acento desviado, né? Mas segundo essa análise desse autor, a gente tem sempre fraco e forte. E isso aqui é o ritmo. E nós temos quantos fracos e fortes na sílaba? Nós temos 4. Tatá, 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 tatá. Então, 4 grupos de 2, de fraco e forte. Esse é o metro. E a poesia é quantas sílabas tem organizadas dessa maneira. Tá certo? Eu quero agradecer aqui ao convite. Muito obrigado, Rita.
pela oportunidade de falar. Eu sempre quis estudar esse tema e falar para alguém. E foi um prazer poder fazer essa palestra. 20 pessoas online, agradeço a atenção. E a orientação é que eu salve, se eu não me engano, essa live aqui quando concluir. Ela vai ficar disponível para outras pessoas assistirem depois, certo? Também vou salvar, vou baixar e vou colocar no meu canal do YouTube para outras pessoas poderem assistir.